Pode Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Agora sim, já 10º episódio Pode Manejo. 8ª convidada, Lilian Medeiros. Hoje, eu e Marília vamos conversar com ela. Título do episódio: Repertório do Psicoterapeuta Comportamental. Antes de vocês assumirem, vou começar com um trecho do Hélio desse livro, hein? Livro Frases, que foi lançado esse ano no 12º Congresso Brasileiro de TCR. Então, vamos lá. O processo psicoterapêutico, como é compreendido pela TCR, é dinâmico, não estático, funcional, não estrutural, selecionado, não causado, autorrevelado, reavaliado, não pré-avaliado, sinuoso, não linear, sujeito a leis, não aleatório, contextualista, não mentalista, progressivamente mais abrangente, não limitado, lotado de variabilidade, não finito, interativo, não autoritário, mantido por eventos naturais, não arbitrários, catalisador de iniciativa e liberdade, não de dependência, gerador de autopromoção, não de prepotência, sensível aos comportamentos e sentimentos do outro, não individualista, cooperativo, não competitivo, construído, não predeterminado, transformador, não escravizador. É assim que a gente começa nosso 10º episódio. Marília, então, excelente a gente estar aqui. Que trajetória, já 10 episódios. Muito bom, sempre uma alegria estar aqui para mais um episódio. E hoje nós temos uma convidada também muito querida, muito esperada para estar aqui, que é a Lilian Medeiros. Então, a Lilian Medeiros, ela é psicóloga, analista do comportamento, formada pela PUC Campinas no ano 2000 e especialista em análise e síntese comportamentais pela UFSCar e IAC de Campinas. Atualmente ela é sócia do Instituto de Análise de Comportamento, já fez uma trajetória também, né, dentro do ITCR, onde foi supervisora nos cursos de formação, de especialização, professora de princípios básicos de análise do comportamento, também dentro do curso de especialização, já foi membro da diretoria da BPMC no biênio 2004-2005 e também autora de livro, né, de capítulo de livro, do capítulo Esvanecimento, no livro Terapia Comportamental e Cognitivo Comportamental, organizados pelo Hélio Guilhardi e pelo Cristiano Nabuco. Lilian, seja muito bem-vinda a um Pode Manejo. Obrigada pelo convite de vocês. Estou acompanhando desde que você narrou, né, Lucas, o plano de começar. E agora chegou minha vez de sentar na cadeira. Ai, que importante. A Lilian, Marília, junto com você, é das que eu tenho pacientes mais longevos em cuidado compartilhado. Eu até conferi, março de 2015 é o paciente que eu tenho que acompanhar Inaugural. mais tempo. Inaugural, é que a gente acompanha. Eu estava fazendo essa conta também, que a minha lembrança era 2015, também vai fazer 10 anos. 10 anos, então 9 anos e meio, são trajetórias de cuidado. E aí esse repertório é um repertório também importante. Lembram o último congresso presencial, penúltimo, né, antes da pandemia, eu tinha assistido a palestra da Vera, que ela falava desses longuíssimos cuidados de pessoas que também exigem um outro repertório, né, de como se acompanhar as várias etapas da vida, e essa pessoa específica que a gente acompanha, a gente também vem acompanhando essa trajetória dele em várias mudanças que ele passou. Então, faz muito sentido você estar aqui para nos abrilhantar nesse marco do 10º episódio. Obrigada. Pessoal, vou pedir, agora que a gente também já está mais escolado, quem puder e não fez ainda, pare, pega o celular, curte o nosso episódio, compartilha,
já deixa isso como uma indicação para quem gosta de análise de comportamento, quem segue a TCR, que isso vai ajudando a chegar a mais gente. É um trabalho que a gente faz com muito carinho, então fica aí um pedido também para aproveitar e já fazer isso desde o começo do episódio, tá certo? Ô Marília, então a gente vai ter um episódio longo aqui para poder trabalhar como que é um repertório criado, né? Isso. Vamos lá, qual que é a primeira? Primeira questão, vamos lá. Como que se faz para se tornar um psicoterapeuta? Acho que essa é a pergunta que se abre. Certo. Vamos começar, eu acho que pelo caminho mais formal, né, do raciocínio, que eu acho que é o alicerce, onde a gente começa a nossa vida como psicólogos e os psiquiatras, que é na graduação, né? Então, o psiquiatra vai iniciar sua graduação na medicina, e especificamente aqui a gente vai falar um pouquinho, né, hoje vamos puxar a sardinha um pouquinho para o lado da psicologia, né? Mas que a gente vai. Então, inicialmente a gente precisa desse repertório inicial, desse alicerce inicial, onde é na graduação que a gente vai estudar o ser humano, tá? E a gente vai ter contato com as diferentes abordagens da psicologia que vão estudar o fenômeno do comportamento, do sentimento, né? E de como é a nossa existência. Então, a partir desse contato inicial que nós temos lá na graduação de psicologia, a gente já começa, né? Tendo que fazer comportamentos de escolha já no segundo momento. Uma grande escolha é decidir por qual curso a gente vai trilhar, para que a gente vai se dedicar, mas dentro do curso já começa a vir essa nova escolha também a ser feita, que é sobre a abordagem, né? Então, que vai nos levar, então, para conhecer conceitos. Se a gente pensar aqui na formação do analista do comportamento, a gente precisa pensar nesse alicerce bem feito para estudarmos análise experimental do comportamento, princípios básicos do comportamento, né? Que é o que a Lilian teve experiência também de atuar dentro do ITCR, para que a gente possa ter uma base conceitual muito sólida. Né? Nos episódios anteriores, nós já começamos a falar, e a gente sempre frisa, né, a atuação comprometida do profissional com a abordagem que ele opta por trabalhar. E para gente falar disso, a gente precisa falar de uma escolha e de uma dedicação para uma fundamentação teórica bastante consistente. Muito bem. Então, ali na graduação, pode nascer a oportunidade de ser um analista do comportamento. Exato. Vou dizer que pode nascer, porque quem teve a oportunidade já ouviu o Hélio falando, são poucas as graduações que fazem uma apresentação adequada do que a análise do comportamento, né? Ela tá junto lá com um monte de coisa. Isso. E normalmente não é um analista do comportamento que... mas olha, eu tive o privilégio de ser apresentada a análise do comportamento pelo Hélio. Então conta um pouco pra gente. Foi um privilégio, viu? É até engraçado essa história, porque eu, no primeiro ano da graduação, eu participei como ouvinte, né, de uma semana da psicologia. E o Hélio foi apresentar um caso, ele foi convidado para apresentar um caso. Na verdade, era um outro terapeuta e o Hélio ia atuar como supervisor. E aí eu fiquei, assim, encantada de ouvir aquela explanação daquele caso e as análises que vinham. E eu tinha repertório zero, tinha acabado de entrar. Semana da Psicologia normalmente é em agosto, né? Então eu tinha esse tempo aí de graduação. E aí, no segundo ano, ele era professor de análise do comportamento, né? A gente tinha análise experimental do comportamento. Aí ela era dividida entre 2 professores. Uma que dava o laboratório pra gente, e ele vinha a cada 15 dias para falar na parte prática. E a professora do laboratório também se alternava, né, com ele. E aí ele deu essa primeira aula e eu não liguei as pessoas. E eu não gostei. Quer dizer, o primeiro encontro, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Tipo, foi amor à primeira vista. Depois, a segunda aula, 1 ano depois, alguns meses depois, né? Eu já estava no segundo ano. Eu fiquei, nossa, quem que é esse cara? Não gostei muito, sabe? E aí, na segunda aula com ele, eu lembrei. E aí, a partir daí, eu não larguei mais. Então, eu sou analista do comportamento, acho que desde o primeiro ano, viu? Desde criancinha. Tipo isso.
ia falar, né? Você foi me apresentando e falando as coisas do ITCR, mas eu sou pré-histórica já, né? Eu já sou antes ainda do ITCR. Fui lembrando aí que eu já dava supervisões. E então foi uma trajetória bem bacana. Hoje eu já não dou mais, né? Mas eu fiquei bastante tempo com os alunos. Exato, e o IAC é uma instituição aí que existe há muitos anos, 40, desde antes do ITCR. 45 anos. Muitos Porque o IAC começou, eu acho que foi 9 de fevereiro. Eu me confundo, porque eu sou de 8 de fevereiro de 78 e IAC acho que é 9 de fevereiro de 79. Então, eu tenho 46 e a C tem 45. Olha que interessante, que bacana. É a nave-mãe dos analistas do comportamento na cidade. É a nave-mãe, muito bacana. Deve ser muito um motivo de orgulho para você estar lá. Né? Muito bom. Fez parte de uma trajetória muito legal. Isso que você está falando já nos leva para a sequência do desenvolvimento do repertório do terapeuta, né? Que é pertencer a uma comunidade verbal. Isso que você está falando, né? Na graduação, a gente vai ter as disciplinas, a gente começa a se envolver com eventos, jornadas, congressos, mostras de psicologia, mas numa condição de aluno, de ouvinte, né? E depois que a gente sai da graduação, a gente vai optar, então, por normalmente o caminho de uma especialização, para que a gente consiga fazer o estudo mais aprofundado dentro da abordagem que nós optamos e pela área de trabalho. Então, aqui a gente está falando da psicologia clínica, né? Mas também análise do comportamento, né? Pode embasar o trabalho em outros contextos. Mas eu acho que a partir do momento, e o ITCR representa muito isso, acredito que o IAC também, representa para a gente um grupo de profissionais que fizeram escolhas semelhantes, que nos faz sentir muito pertencentes a esse grupo de profissionais, colegas de abordagem, para fazermos o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, que é estudar abordagem, discutir os casos, participar das intervisões. Eu vou nessa linha perguntar, porque a gente vai ser exposto a várias abordagens. Essa base, mas ela faz parte também de uma condição de sedimentação, até para eu não ser aquilo, eu preciso saber o que é aquilo. Isso, exato. Tá, eu vou dizer, porque como eu conto a história que eu saí lá de um local que era muito kleiniano, eu acho que me fez importante ter sido exposto a um bom lugar que fazia outra coisa. Sim. Para eu saber que eu também não queria fazer aquilo. E aí a especialização, o que a gente ganha? A boa opção de eu escolher o que eu quero fazer, né? Então, vocês têm uma vantagem que vocês fazem horas e horas de supervisão, provavelmente um estágio que é escolhido, né, na graduação de psicologia de um supervisionado, né? Sim. Mas aí na especialização a gente, por fim, escolheu fazer a especialização. Acho que é uma escolha mais segura, né, mais consciente, porque quando a gente está na faculdade, você tem que fazer o estágio, pelo menos na PUC era assim, né, tinha que fazer o estágio, tinha lá as 3 abordagens, de uma forma mais ampla, a gente se encaixava em uma, e nem todo mundo tinha a mesma convicção que eu, né? Então, às vezes a pessoa faz o estágio numa abordagem, mas depois acaba trabalhando, atuando, se especializando em outra, né? Então, eu acho que é uma escolha mais madura, mais consciente da especialização. Você fez a sua especialização logo depois que se formou? Eu fiz durante a graduação, porque a gente tinha licenciatura e o bacharelado em psicologia. A licenciatura acabava no 4º ano. Então, em tese, eu já tinha uma graduação. Perfeito. Então, eu consegui fazer essa... Aqui foi, na verdade, uma turma só, era com o Silvio Botomé e o Hélio, e juntou também o pessoal daqui da cidade, os analistas de comportamento da cidade. E aí eu finalizei no meu primeiro ano de formada, que foram 2 anos. A Marília já tinha feito uma parte no ITCR durante a graduação, que era o estágio. O meu estágio de 5º ano eu fiz, porque o ITCR oferecia para os alunos da UFSCar já essa possibilidade de estágio curricular. E depois eu optei por já fazer a especialização. Então, recém-formada, eu já ingressei no curso de especialização. E eu já contei a minha história, fiz residência, psiquiatria.
não me entendia lá naquela abordagem e fiz a especialização no segundo ano de residência, 2012, 2013, também terminei junto residência e coisa que foi e a especialização que foi o que eu contei no primeiro episódio. Depois eu fiz o aprimoramento infantil, lembro da Patrícia Piazon. Marília foi minha supervisora eu tenho um cachorro que ainda é vivo, gigante ainda, cambaleando, claudicante agora, mas ele era filhotinho, ficava nas supervisões, né, Marília? Sim, eu me lembro quando o Lucas e a Angelina adotaram e receberam o gigante. Muito legal. Então, essa aqui, gente, é a formação que a gente está falando do graduação, especialização. Agora a gente vai para os outros cursos que a gente pode ir fazendo, né? Jornadas, os nossos congressos, congresso da BPMC, os congressos da TCE, congressos brasileiros da TCR. Mas tem um outro nicho que é assim, o psicoterapeuta não se forma apenas nessas atividades formais. Né? Então, uma das coisas que a gente tem feito de modo sustentado é indicação de material que não seja só material diretamente relacionado ao episódio, ou que seja um ensino formal. Lilian, conta um pouco o que você imagina disso, quem que é o psicoterapeuta a ser formado e o que ele precisa sem ser nessa coisa linha mais acadêmica, mais né? formal. Nossa, essa é uma pergunta de uma linha, mas se deixar a gente fica umas 2 horas respondendo pelo menos, né? Eu acho que a primeira coisa que o terapeuta tem que ser é uma pessoa atenta, mas atenta à vida como um todo. Eu acho que a gente é cercado de exemplo o tempo inteiro, de histórias que acontecem, né? Quando você está vendo um filme, quando você sabe sobre, sei lá, um artista, um pintor, uma obra, quando você vê uma fotografia, quando você ouve uma história no ônibus, o tempo inteiro. Se a gente for parar para pensar, a gente tem o privilégio, eu acho, de estar cercado por história o tempo inteiro. Só que a gente tem ferramentas para olhar para isso de um jeito mais específico, né? Então, sei lá, a pessoa do meu lado no ônibus também pode ouvir a história, mas ela não vai ouvir com o mesmo olhar, com o mesmo ouvido que eu, né? E aí eu acho que também a gente se aprofundar na diversidade que o mundo traz, para mim, eu acho que é fundamental, porque a gente recebe também no consultório, embora seja uma população não tão heterogênea assim, porque a gente está, né, numa camada socioeconômica mais privilegiada, tá? Mas ainda assim são pessoas muito diferentes, com bagagens muito diferentes, com profissões muito diferentes. Então, se a gente não for curioso, não tiver desejo de aprender, isso eu acho que atrapalha, inclusive, o vínculo que a gente pode fazer com o paciente se a gente não tiver esse olhar de enriquecimento, de engrandecimento do nosso próprio repertório, né? Então, nossa, eu acho fundamental e eu acho super legal vocês terem esse espaço aí para divulgar os livros, as indicações que a gente dá de outras coisas que não sejam as teóricas. É fundamental. Eu me lembro uma vez, a Lilian já foi minha supervisora depois de ter concluído a especialização, digamos extraoficialmente, né? Verdade. Depois que eu já tinha concluído a especialização, durante um tempo a Lilian foi minha supervisora dos casos particulares. E a Lilian sempre me fazia indicações de livros que não eram de análise do comportamento. Eu adoro. Eu me lembro claramente uma vez que ela me indicou um livro que era a biografia do Mandela. É verdade. E eu lembro que eu fiquei super admirada, assim, nossa, uau, a gente tá falando aqui do meu cliente, da vida dele, da demanda dele, e pensar na história do Mandela, aprender sobre a história do Mandela vai me ajudar com o caso. Então, já ilustra muito do que você está falando, né? Inclusive, essa do Mandela, para mim é muito importante, porque eu sou uma pessoa, eu sempre falo que eu sou uma pessoa de poucos ídolos, é difícil idolatrar alguém, mas a trajetória dele tem um impacto para mim. Então, eu sempre fui tentando buscar aí algumas informações. E uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida foi conhecer o local onde ele ficou preso, lá na África do Sul, em Cape Town. E, então, é o tipo de experiência que, né, a gente nunca tem como prever
quando que a gente vai ter que ir lá caçar aquilo que a gente viveu para mostrar para outra pessoa que faça sentido naquela interação, né? Mas, enfim, eu acho que quanto mais enriquecido a gente for, quanto mais aberto a gente for para essas experiências, melhor a gente se torna como terapeuta. E tem uma coisa de a gente se transportar para o que ele está contando, né? E aí, se eu tenho essa vivência de mundo muito ampla, eu consigo. Então, quem ouve o professor Hélio, e eu já falei isso algumas vezes aqui, o conhecimento dele de mundo, de arte, de música, é muito vasto. E aí, então esse ano ele fez de novo supervisão no congresso, a supervisão ao vivo. Aquela capacidade de ele atender... A Marília foi supervisionada esse ano? Não, o caso ela apresentou. Isso, mas era... A Camila e a Maria Carolina. A Maria Carolina, que era uma jovem, acho que era estudante de Direito. Para ele, com tantos anos, conseguir ouvir como os relacionamentos são fluidos hoje, é só porque ele tá provavelmente lendo Bauman, o que a Renata apresentou antes, tinha feito na apresentação dela do amor fluido. Só dá para ser assim, porque você não consegue estar junto com uma jovem de 18, 20 anos que se relaciona. Por quê? Porque mudou ele que tem as primeiras clientes, eu atendo a filha de uma das primeiras clientes dele. E ela também é uma das minhas primeiras aqui. Então, poxa, porque você mudou demais. Se você não avançar junto com a literatura, com a música, não tem mais como que você tá. Porque se você não for no que você fala, vai ser pela cara de espanto, pelo cair da cadeira que você vai dizer. Então, a gente concorda aí com as indicações que o Hélio fala dos livros, do cinema, que agora eles têm no ITCR a possibilidade de assistir às aulas, comprar separado só as interpretações eles não sei como que eles chamam, se é interpretações do... São as análises. As análises, perdão. As análises dos filmes, então que a gente teve, eu tive Cisne Negro na época que eu era aluno. Closer também. Os do Bergman, todos. Então, essa é a bagagem, né, gente? Então, a gente está falando aqui da construção. Eu falaria mais uma coisa. Um desafio do psicoterapeuta é ali quanto que ele entra ou não nas coisas dele, né? Então, eu acho que agora a gente vai pro próximo tópico, mas isso se mistura, né? Porque quanto mais eu tenho que decidir o que eu coloco na relação. Então, poder falar da minha vida pessoal ou não, essa é um desafio, porque... tem mais coisa para mim, eu tenho mais coisa para colocar, e eu tenho que decidir o quanto que eu coloco ou não naquela relação. Eu acho que o que norteia fundamentalmente a gente nisso é a análise funcional. Quando a gente tem uma boa análise do caso, dá para a gente conseguir enxergar até que ponto vale a pena, né, a gente trazer algum elemento da nossa própria vida sem parecer que a gente está ali batendo papo com o cliente, né? Porque tem coisas, às vezes, que a gente passa que são muito significativas. Olha, depois que eu tive meu filho, eu tenho um filho de 3 anos e meio, é a minha grande obra na vida, tudo isso aqui, currículo e tal, é legal, mas a minha grande obra na vida é ele. E depois que eu fiquei mãe, que eu virei mãe... eu tenho muito mais repertório para falar sobre questões de maternidade. E são queixas muito recorrentes, maternidade, paternidade também. Então, dá para me aprofundar até muito mais do que eu me aprofundava. Então, antes da maternidade, eu acho que a teoria era o que me baseava muito mais, que me dava mais sustentação. Depois da maternidade, eu já consigo fazer um combo da teoria com a minha vivência. E é super interessante fazer essa troca, né? Porque às vezes o cliente vem angustiado com alguma demanda, principalmente de filho pequeno, né? Aconteceu aí de eu atender algumas pessoas com filhos na mesma idade do meu. E era um momento, assim, muito oportuno para trazer aspectos da minha vida, mas nunca assim, olha, em casa é assim, eu faço desse jeito. Mas, por exemplo, se a pessoa estava expressando
um sentimento de culpa ou uma angústia maior em relação à maternidade ou à paternidade, que é bem comum, em casa é do mesmo jeito. E aí isso traz uma conexão, né? Eu falo que eu sou uma terapeuta bem informal, mais informal, porque eu não quero também que o meu cliente tenha essa sensação de distanciamento. Eu não sou amiga, né? Não é uma relação que está no mesmo patamar, mas não precisa ser uma relação de distanciamento, de formalidade. Para mim não funciona tão bem, né? Então eu acho que quando a gente tem a análise bem estabelecida do caso, a gente consegue identificar situações que a gente viveu e levar para o paciente de forma não só a tornar aquilo mais claro, mas ele é mais acolhido com uma fala nossa. E a conexão também fica mais interessante. E conexão, né, vínculo terapêutico é tudo não, né, mas é uma boa parte do caminho para a gente conseguir sucesso nas intervenções. É fundamental. E aqui, se a gente estiver falando do repertório do psicoterapeuta, né, do analista do comportamento, nós entendemos que é responsabilidade do profissional também construir e se comportar para que haja essa conexão. Né? Então, você está falando sobre atenção, aqui que a gente aprende a se atentar. Então, a gente aprende com a abordagem, a gente aprende diretrizes, né, e conceitos a respeito daquilo que a gente precisa contemplar no nosso trabalho. Isso. Mas a atenção propriamente, com essa função de afeto, com essa função de conexão com a pessoa que é atendida por nós, ela vai muito além do que a gente aprende nos manuais e nos livros. E eu acho que vocês já inauguraram o próximo tópico que eu queria que a gente abordasse. E agora, se a gente já falou um pouco como que a gente aprende, falando do formal e não formal, aprender a ser psicoterapeuta, e aí, o que precisa, quais são as classes de comportamento que o psicoterapeuta precisa ter para atuar? O que a caixa de ferramenta que ele precisa, qual que é a caixa de ferramenta que ele precisa ter? Vamos destrinchar isso um pouco? Marília, quer começar ajudando a gente aí? E aí a Lilian continua, pode ser? Sim, vamos lá, porque tô louca para ouvir a Lilian aí trazer o que ela vai contribuir com a gente, né? Eu acho que, então, a gente não pode deixar de fundamentar a nossa prática em princípios éticos. Então, isso a gente aprende desde que o código de ética existe e a gente tem um código e um compromisso com a profissão a zelar, né? Isso não dá para abrir mão, né? Eu colocaria outro pilar também muito sustentado numa abordagem sólida de teoria, como a gente está falando aqui. Mas ser terapeuta, né? Eu acho que é uma construção que nós vamos fazendo ao longo do nosso trabalho, assim como ser psiquiatra. Estou usando aqui psicoterapeuta no conjunto aí do termo, tá? Porque eu acredito que essa é uma construção, um entrelaçamento entre o nosso repertório individual. Então, eu colocaria o nosso repertório de assertividade, comunicação, o repertório individual para essa comunicação com o nosso cliente, que a gente vai ser interlocutor com o nosso cliente. Isso precisa acontecer de uma forma bastante eficiente, eficaz. E colocaria essas habilidades humanas. Então, cuidado, afeto, zelo, responsabilidade, também como elementos importantes do repertório do psicoterapeuta. Então, aqui, antes ali, né, assumir ética, teoria, as habilidades agora que a gente vai destrinchar. Isso. E as qualidades humanas. As qualidades humanas, assim, exato. Seria esse pacotinho, Só tudo isso. O duro é que quando a gente fica bom mesmo, tipo, acaba a vida, né? Porque a gente é que nem vinho, né? Quanto mais desde que a gente tenha essa visão ao longo da vida, desde né? que tenha vindo de uma boa safra. Aí vai ficar bom lá na frente. Vai ficar cada vez melhor, eu vou brincar ali, né, assim, que eu gostaria de ter alguns minutos comigo mais jovem, para dar uns bons toques para mim, teria sido ótimo. Você já me falou do ponto de vista, o filme que você me recomendou, era esse o nome?
Ela já me recomendou um livro. Não era questão de tempo. Questão de tempo, verdade. Questão de tempo. Ela já me É. recomendou esse filme falando justamente disso. Eu queria 15 minutinhos comigo com 22, 23 anos. Só. Bom. Mas olha, só uma colocaçãozinha em relação a isso. Eu lembro, muitos anos atrás, uma época o Hélio queria rever tudo que ele tinha escrito ao longo da vida profissional dele, para poder fazer essa atualização, sabe? E eu não acho isso uma coisa tão interessante, porque eu acho legal a gente ver a construção, sabe? A gente não chega com 22 prontinho, né? E é legal chegar nesse momento, olhar para trás e falar, nossa, olha quanto eu caminhei, olha quanto eu aprendi, né? E é uma... Não tem como a gente ser psicoterapeuta se a gente não tiver aberto à aprendizagem, né? E a gente não conseguir fazer um rastreio do nosso próprio desenvolvimento, né? Então, não fique tão mal assim por não ter conseguido voltar, por não conseguir voltar. Uns 15 minutinhos. Porque dá para você olhar para a sua trajetória com bastante orgulho, né? Olha de onde você veio e olha onde você está hoje. E para onde vai ainda, E daqui, né? tô imaginando a gente daqui a uns anos ouvindo o episódio de hoje. A gente vai pensar, nossa, olha só, e ainda de lá para cá aprendemos mais coisa. Nossa, né? é verdade. Muito bem. Então, escolha uma habilidade, uma característica aí que você ia falar, que você possa falar que é fundamental para os terapeutas. Só uma? Uma, né? Pra gente começar. Eu vou trazer aqui uma característica mais num aspecto mais técnico. Tá. Então, até a gente já se conversou, né, sobre essa questão. Ao longo aí da minha trajetória profissional, indo em congresso, apresentando o trabalho, vendo a atuação dos colegas, eu comecei a fazer grupo de estudos com o Hélio lá em 97. Gente, vai fazer 30 anos logo isso. Abafa o caso. E a gente... Não sei se é essa a impressão de vocês também, mas eu tenho muito essa sensação de que o foco acaba sendo na intervenção, quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento do aluno, né? Com o nosso próprio e com o do aluno. Porque o desenvolvimento do repertório de terapeuta, que é um repertório tão ampliado assim, ele é muito modelado, né? Não dá para ficar só sob controle de regra, que é o que o livro fala. Sim. A gente tem que estar ali na experiência, sentindo as coisas, aprendendo até com os nossos erros. E é fundamental falar sobre a intervenção, porque afinal de contas as pessoas vêm porque elas querem melhorar em alguma coisa. Então, o que fazer com aquela pessoa que está passando por aquele sofrimento? Mas eu acho que pré-requisito para a gente conseguir acertar na intervenção é ter uma capacidade discriminativa muito boa, né? Porque quando um cliente chega, ele vai falar um monte de coisas. E como que a gente seleciona o que daquilo faz sentido e vai ser importante e vai até fisgar o cliente logo de cara, né? Porque a gente sabe. Quem atende sabe que se não rolar aquela coisa logo na primeira, não tem segunda, né? Uma vez eu ouvi acho que a Mali falando isso, qual que era a coisa mais importante de se fazer na primeira sessão? Era garantir que o cliente volte na segunda. É isso aí. E então essa capacidade discriminativa, ela pode fazer muita diferença nessa seleção que a gente faz do que o cliente traz. Eu tenho um trechinho aí de caso bem interessante para contar, que eu apresentei até num congresso, um caso que veio pela primeira vez, que o Lucas também atende junto comigo. Era uma pessoa que já tinha tido um episódio de depressão, né, maior, uma depressão mais séria, de ficar ali na cama, e já tinha feito terapia, acho que com uma ou duas pessoas no momento anterior. E quando ele chegou para mim, e já é um paciente também de longa data, ele trouxe esse relato e disse que ele tinha um receio de voltar, né? Ele estava sentindo que ele poderia voltar a ficar daquele jeito. E ele comentou um pouco como tinham sido os atendimentos anteriores, né?
E, com a outra terapeuta eu falava mais coisas do cotidiano, do dia a dia, acabei não me mantendo. E aí eu falei para ele, então eu acho que você está me dizendo isso para me dar um recado, para sinalizar alguma coisa para mim. Você está sinalizando para mim que se eu não tomar cuidado, você vai embora também. E eu brinco que foi aí que eu ganhei esse cliente, até hoje ele está comigo, né? E eu acho que só dá para selecionar isso no meio de tudo, porque podia ser uma fala, assim, muito banal, né? Se a gente não tem esse olhar mais treinado, poderia passar batido isso, né? E isso tem um impacto, inclusive, nos atendimentos subsequentes, se é que eles voltariam a acontecer, né? E aí, esse repertório discriminativo, ele envolve um conhecimento, né, da teoria. Para mim, a teoria onde a gente tem que ter a formação mais sólida na teoria é nos princípios básicos. Vou puxar a sardinha aí para os princípios que eu já dei aula antes, né? Porque é onde estão os fundamentos. Se você domina muito bem, fala de trás para frente, de cima para baixo, de olhos fechados, né, de 1000 formas diferentes, o que é reforçamento positivo, o que é reforçamento negativo, o que é extinção, qual a diferença de punição para extinção, se a gente fala isso, a noção de contingência, que é uma noção que a gente define numa frase, mas que você pode ficar falando anos até conseguir solidificar aquele conceito, né? Então, para mim, eu acho que o analista do comportamento precisa, para conseguir fazer esse processo discriminativo, uma fundamentação bem sólida em relação aos princípios básicos. E tem a questão, né, da experiência. Eu acho que a gente não pode perder de vista também que quando a gente está atendendo, a gente tem que ir formulando objetivos o tempo todo. E esses objetivos vão ajudando a gente no processo discriminativo também, né? Porque senão vai ficando tudo muito, né, espalhado, muito vago, muito amplo demais. Que mais? Bom, eu acho que assim, pensando nessa questão da discriminação, a própria experiência, acho que supervisão de caso clínico, ouvir caso clínico, ouvir caso clínico. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito logo no início de carreira é que eu já tinha essa bagagem de escuta de caso clínico, né? Eu me formei em 2000, mas eu comecei a ouvir caso clínico em 97. Eu comecei a atender em estágio, eu estava no 4º ano da faculdade. No 5º, eu fiz essa formação, né, que não era o meu estágio da faculdade, foi um estágio extra, vamos dizer assim, que eu fiz lá na clínica com o Hélio. E depois, daqui a pouco eu já estava supervisionando. Então, isso vai dando bastante bagagem para a gente fazer essa costura entre o referencial teórico, o que o cliente está trazendo e o que é SD e S delta nesse processo, né? Tem luz acesa, luz apagada. E, às vezes, o que é luz apagada naquele momento pode virar luz acesa em outro momento também. Essa questão da continuidade também eu acho que é super importante, né? A gente não desliga nunca. Não desliga nunca, porque eu tô pensando aqui, né, no trecho que o Lucas leu na abertura do episódio, né, justamente que o processo psicoterapêutico não é estático. Então, aquilo que numa primeira sessão, como você tá citando o exemplo desse cliente, o que numa primeira sessão para você foi uma pista importante, que você precisou se atentar, peraí, ele tá vindo de experiências anteriores, onde ele passou por frustração que suspendeu o atendimento. Qual é a pista que eu preciso ter agora para entender a demanda, entender a motivação desse cliente para me buscar nesse momento, né, e do que ele precisa agora. Pode ser que mais para frente, né, no processo psicoterapêutico desse cliente, você reformulou e tenha revisitado os objetivos psicoterapêuticos com ele. Mas numa primeira sessão a gente se atenta e vai selecionar alguns elementos que são importantes a partir do relato do cliente. Vocês estão contando, eu lembro de uma paciente que ela chegou, tinha passado por 50 psiquiatras quando ela... Nossa, literalmente. Literalmente, ela era uma senhora, e aí ela tinha contado também que já tinham tentado dar muitos remédios, ela trouxe uma caixa, remédios vencidos, assim, de anos e anos, ou seja, ela não tinha tomado, né,
Mas então ela também tinha me contava tudo, o que ela contava eram outras coisas que não aquelas que ela estava dizendo, né? Como a Lilian. E eu contei isso na primeira aula que eu dei no ITCR, pro Hélio discutindo, o Hélio fazendo as intervenções, que eu optei por dar um remédio em gotas, eu queria chegar em 10 gotas. Eu aumentei 1 gota por mês. Normalmente demoraria 10 dias para chegar naquelas 10 gotas. Eu demorei 10 meses. Por quê? Senão eu ia ser quem? O 51º psiquiatra na lista dela. Na lista dela. Porque eu tinha que ter certeza que eu estava ouvindo uma outra coisa que ela estava me contando. Que era alguém que era paciencioso com ela, que os filhos não eram. Alguém que era tolerante com ela, quando ela dava 3 passos para trás. E era disso que a gente estava falando. E esse era um repertório que eu tinha adquirido porque eu era formado na TCR, né? Essa era a diferença, talvez, apesar de eu ser um psiquiatra com menos tempo de bagagem, um analista do comportamento com menos tempo de bagagem, eu estava em vantagem porque eu estava ouvindo o que ela estava falando. E ouvindo com esses critérios, né? Com esse filtro aí da teoria. Da teoria, né? Eu vou dar o melhor remédio. Ela tinha lá talvez um quadro de toque, tinha uma coisa. Vou dar o melhor remédio que eu tenho que chegar em doses altas, porque é toque. Se eu nunca mais voltar e nunca mais tomar, não surtiu. Né? Então, não surtiria nenhum efeito. Perfeito. Então, discriminação. Quer complementar nessa discriminação? Não, acho que podemos. Já ficou bem claro. Eu gosto de uma outra coisa, muito. Metáfora. Eu sei que a Lilian já fez a apresentação também, já assisti a sua apresentação no congresso, acho que 17 ou 18. Não vou lembrar, hein? Mas foi por aí. E esse, a gente já falou que essa metáfora, a gente também tem que ter uma bagagem, que foi uma das coisas que a gente falou, porque quem não tiver bagagem não consegue lançar mão de metáfora. Conta um pouco, Lilian, como que é esse recurso terapêutico, né? Psicoterapêutico, como que a gente usa isso? Sempre a gente usa? Quando que a gente usa? Quando a gente não usa? Eu uso, absurdamente, o tempo todo. Porque eu acho que quando a gente descreve as coisas nos termos da metáfora, a gente concretiza, né? Normalmente é uma analogia que a gente está fazendo, né? E muitas vezes a gente está falando de estados emocionais, né? A gente fala dos comportamentos públicos, mas a gente fala o tempo todo dos estados emocionais também. E é difícil para o cliente, muitas vezes, nomear. Identificar já é difícil, nomear é mais difícil ainda. A gente tem até uma trajetória aí no nosso processo de aquisição de repertórios terapêuticos que tem a ver com isso, com quanto a nossa comunidade é falha, né, em ajudar as pessoas a reconhecerem os próprios estados emocionais e nomearem corretamente. Então, quando eu falo para um paciente que vem e fala, eu estou ansioso, mas pela descrição que ele fez e pelo conhecimento que eu tenho das contingências que produzem ansiedade, eu consigo entender, não, isso aqui não é bem ansiedade, isso aqui está com mais cara de angústia, porque ele está vivendo uma situação de perda potencial. E aí eu falo, você sente um aperto no peito, como se tivesse uma bigorna aqui pressionando o seu peito? Essa é uma analogia simplesinha, assim, mas que faz ele ter essa concretude aí do sentimento dele. E aí, na hora, você vê aquele insight, sabe? E isso é uma coisa interessante também, eu acho, em relação ao vínculo que a gente faz com o cliente, que quando ele se sente compreendido, quando ele fala, nossa, você entendeu direitinho como eu estou me sentindo. Bom, esse para mim é um momento assim que eu falo, é aqui que o nosso vínculo vai acontecendo, né? Porque ele está se sentindo ouvido, validado, compreendido. E quando a gente faz essas analogias ou traz essas referências de metáfora, a gente aumenta a chance de conseguir descrever para ele de uma forma que ele entenda melhor, né? E às vezes,
esse é um dos momentos que a gente usa, mas às vezes também eu já usei metáforas assim para dar aquela cutucadinha no cliente que às vezes precisa ouvir um puxãozinho de orelha. Eu lembro de eu estava revendo os slides da apresentação, né? E eu coloquei lá no slide um caso que eu atendia de uma pessoa, um homem, né, já na meia idade, 50 anos, mas era uma pessoa, assim, que tinha um repertório de juventude, basicamente, né, para eles ter mais idade era uma coisa muito aversiva, então ele tinha que ser o cara da balada, o cara que estava ali se relacionando com um monte de mulher, aquele que já tinha filho de 30 anos, mas ninguém falava, nossa, ele gostava de ouvir isso, né, você já tem um filho dessa idade e tal, só que ele não era uma pessoa que se vinculava, né, que estabelecia laços genuínos com as pessoas ao redor dele. Ele precisava estar nessa evidência toda. E eu lembro que eu falei para ele assim, eu falei, olha, eu acho que você é como se fosse a selva amazônica, exuberante, que ele tem um repertório comportamental exuberante, mas de solo pobre. Tira as árvores da floresta para ver o que acontece. Nada nasce dali. Né? Então, é um jeito também de você trazer consciência de aspectos difíceis que às vezes o cliente tem que ouvir, mas você só avisa um pouco também através da metáfora, né? É mais fácil, eu acho, ouvir isso mais fácil, mas é impactante também ouvir isso do que ouvir falando assim, mas você é egoísta, porque você não se vincula com ninguém, né? Tem um ar mais... não é lúdico, mas que vai assim nessa direção, assim, como se fosse o que um filme faz, sabe? Que um filme também vai trazendo muitas metáforas, a gente vai fazendo. É uma linguagem, né? Um recurso da linguagem propriamente, isso. né? Mas que tem essa função que acho que você está falando, acho que se nós formos pensar em comportamento verbal, acho que em muitos momentos tem a função do autocrítico, para facilitar. O Skinner fala de tato ampliado também. Isso. E porque aí você chama a atenção, né? Eu acho que a discriminação também acontece mais fácil. A consequência também eu acho que acaba sendo mais interessante, porque ou o cliente se sente muito acolhido, ou ele sai pensativo, sabe? Quando o cliente sai, tô aqui pensando no que você me falou. E aí você vê que ele continuou pensando, porque na próxima sessão ele volta e retoma. Então... eu, o tempo todo, acho que dá para usar sem moderação. Lógico, tem que tomar cuidado com as que a gente escolhe, né? Mas dá para usar sem moderação. Muito bacana. Eu acho que também, né, como você está falando, um recurso aí para comunicação, para facilitar a compreensão, e muitas vezes, eu acho que é mais um indício aí do vínculo também bem construído, quando o cliente se apropria da metáfora. Aí ele utiliza, ele retoma o termo. Então, por exemplo, se o seu cliente voltasse, olha, fiquei pensando, quando que eu sou selva amazônica? Né, em que momento eu me comporto sendo um solo mais fértil ou não. Então, quando ele se apropria, a gente vai ver, bom, ele compreendeu. Então, o conteúdo aí, a análise funcional que foi construída para lançar mão da metáfora. Isso que eu ia falar também, que a gente não sai lançando metáforas assim à torta e à direita, ela também vem em função de uma análise sólida que a gente tem. E sólida não é estática, não é uma análise que você faz e ela congela no tempo. Ela é fluida, né? Como você falou na frase do Hélio. Ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? Mas a gente só consegue ser eficiente, eu acho, em achar uma metáfora interessante que possa ter esse efeito sobre o cliente se a gente estiver bastante seguro, né? Então, discriminação, uso das metáforas e, assim, para a gente fazer um amarrado, o autoconhecimento, né? Aí, essa vai ser os nossos valores, as regras que a gente tem, porque senão a gente momento se perde. de vida que a gente tá, né? Porque na época que a gente é psicólogo, isso é uma coisa muito interessante, né? As
pessoas acham que psicólogo nunca tem dificuldade, não sente as coisas, mas acontece isso com você também? Eu lembro que uma vez eu comentei com um cliente que eu tinha me separado, que eu era separada, né? Esse psicólogo se separa também? Ué, como não? Acontece tudo com a gente também, né? Agora, se a gente tem autoconsciência, faz supervisão, participa, faz terapia, né? Que é muito fundamental a gente fazer terapia para produzir esse autoconhecimento todo, talvez a gente tenha ferramentas melhores para lidar com os processos duros da vida também, mas estamos todos aí sujeitos às dificuldades. Lembro o Gabriel Graça, na apresentação de 19 dele, ele contando que ele teve uma questão de adoecimento, ele falou isso no congresso, então não... E alguém perguntou algo do tipo, se ele contou. Era uma situação que ele ia perder cabelo, tudo. Não tinha... Não havia como. E depois eu fui conversando com algumas amigas. Por exemplo, você tá numa situação que você vai casar e vai ter uma lua de mel com uma viagem prolongada. Uhum. Uma mulher que engravida. A distância até você consegue, durante um tempo, disfarçar, mas depois você vai ficar meses de licença, você não... eu contei no início do episódio, meu filho teve uma situação de saúde que tinha uma cirurgia que, até por uma situação, foi adiada. Então, essas decisões, e aí para qualquer prática, você tem que estar no seu momento de vida e, você saiu de uma consulta difícil, à tarde você não é a mesma pessoa que você seria se a consulta tivesse sido tranquila, né? Mais tranquila, né? E aí você tem que ter essa noção se você vai desmarcar os pacientes, os clientes, eu acho que esse aí essa maturidade também, e às vezes se você poder dizer, eu vou terminar esse trecho falando disso, uma vez eu tomei um antigripal, que eu nunca tinha tomado, eu comprei, ele me deu um sono, e eu fui atender uma das últimas pacientes, eu pescava assim, e aí a paciente terminou falando, você tá bem? E eu tinha que decidir, eu podia falar qualquer coisa, não, né? Não aconteceu nada, tal, mas eu preferi ser o mais transparente ali, falei, tomei um remédio, tive muito sono, tal, se você entendeu que a nossa consulta não ficou adequada, você me avisa, a gente marca outra. Eu achei que ela podia não voltar. Até porque, né, não só um atendimento particular, muitos anos já que ela tá comigo de novo. Então, a transparência, mas foi uma decisão que eu tinha que tomar naquele momento de poder dizer o que estava acontecendo. Gente, a gente falou, então, do qual é a formação que a gente tem aí enquanto psicoterapeuta, um pouco, e aí nem de longe esgotamos qual é a caixa de ferramentas aí que a gente pode... Nossa. O repertório que o psicoterapeuta tem. Mas para a gente começar, já deu para quem é um terapeuta iniciante, que está começando, ter um pouco mais de luz sobre isso. Queria que vocês viessem com indicações agora, para a gente encerrar o nosso episódio. Lilian, indicações aí que você tem para ajudar aí quem está começando. Da vida. Eu separei algumas aqui. A primeira é um livro do Irving Yalom, que chama A Cura de Schopenhauer, que fala sobre um psicoterapeuta que acabou de receber um diagnóstico de câncer incurável. E ele tem que decidir, a partir daí, como que ele vai viver o resto do tempo dele. E que também, né, são coisas que a gente vive, porque o nosso trabalho vai se misturando com a vida pessoal nesses termos, né? Então, a gente também tem que tomar decisões, né? E aí ele resolve continuar atendendo, principalmente em terapia de grupo. E ele se lembra de um fracasso retumbante, né, uma pessoa que ele atendeu, que não deu certo, acho que o personagem tinha compulsão sexual, e aí ele foi entrar em contato de novo, e ele tinha sido curado, eu tô contando essas coisas, mas isso é tudo que tá em orelha de livro, tá, então não é muito spoiler, e ele tinha sido curado através da filosofia do Schopenhauer, e ele estava fazendo curso de filosofia clínica.
E aí ele precisava de uma supervisão para ele finalizar o curso. E aí o psicoterapeuta, esse que recebeu o diagnóstico, ele topa dar supervisão para ele desde que ele participe, né? Desde que o ex-paciente participe novamente de um trabalho de grupo. Então, eu acho que é um livro bem enriquecedor pelos dois lados, sabe? O lado do paciente e o lado do terapeuta. Eu gosto bastante desse autor. E aí eu selecionei também, tem um outro autor que eu gosto bastante, que chama Jon Krakauer. Eu acho que o livro mais conhecido dele é o Na Natureza Selvagem, porque virou filme, mas ele tem um outro que virou filme também, que é o Noir Rarefeito. O Noir Rarefeito acho que virou Everest, uma coisa assim. E ele tem um outro também chamado Onde os Homens Conquistam a Glória, porque ele faz como se fossem... Eu não sei como que é o nome certo disso no jornalismo, né? Mas ele vai lá e esmiuça a história de vida de uma pessoa que teve uma escolha que não era mais típica. Então, Na Natureza Selvagem, o rapaz lá resolve abandonar uma vida confortável com a família para ir para o Alasca e viver do que a natureza pudesse prover para ele. E aí ele acaba morrendo. Então, o que faz uma pessoa tomar esse tipo de decisão? E aí ele vai esmiuçando isso, então acho que também instiga a gente nessa questão, né, do nosso raciocínio. E Onde os Homens Conquistam a Glória é a história de um rapaz que era jogador de futebol americano, estava assim, começando a despontar na carreira, tinha acabado de fechar um contrato mais poupudo, assim, acho que não tão milionário quanto de outros atletas, mas já estava começando nesse momento, e aí teve o 11 de setembro, e a guerra do Afeganistão, e ele resolve se alistar no exército e abrir mão da carreira dele, e acaba sendo morto por fogo amigo, supostamente fogo amigo. Então ele vai também destrinchar tudo isso. Eu gosto bastante desse tipo de literatura. Tem outras também, mas essas são as indicações. E aí eu queria indicar também um filme, que aí eu fui lembrando, né, coisas que mexeram muito comigo. Tem um filme que é um documentário que chama Human, ou Humano, no YouTube, se vocês procurarem, vão achar clipes desse documentário, mas eu acho que tem também ele inteiro. Aqui tem uma versão mais estendida e uma mais reduzida. E a ideia do diretor era tentar captar a essência humana através de entrevistas que ele fez ao redor do globo, né? Então é um filme que alterna imagens do planeta com o depoimentos contundentes, muitas vezes, de pessoas que, né, tiveram uma história, uma trajetória de vida, e ao amarrar tudo isso, a ideia dele era trazer um pouco do que é humano. E aí eu acho que isso também para a nossa profissão a gente está sempre caçando, né? O que é humano. Já dá vontade de encher o carrinho de compra só com esses livros que a Lilian falou. Você, Marília? Eu vou trazer duas indicações. Uma delas é esse livro do Contardo Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, Reflexões para Psicoterapeutas, Aspirantes e Curiosos. Esse livro tá em nova edição, essa capinha aqui é da primeira edição. Ele foi lançado quando eu estava na graduação, e ele faz parte de uma série, né, de livros, uma coletânea de livros, Cartas a um Jovem, e cada profissional escreveu sobre a sua profissão. Então, é o momento aí, eu me lembro da minha primeira supervisora de estágio, recomendando que a gente fizesse a leitura. Ele não faz, o Contardo era um psicanalista, né? Uhum. Ele não faz não entra nesse mérito de abordagens, mas ele mostra justamente que ser psicoterapeuta é você ter curiosidade pelas pessoas, né? Uma das características que ele vai colocar. Se atente se você é uma pessoa curiosa para conhecer. E isso me chamou bastante atenção, e é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, permeou a nossa conversa aqui, né? Por exemplo, clientes que a gente atenda de longa data, quando a gente já tiver muito mais anos de profissão do que a gente tem hoje, que a gente mantenha essa curiosidade no nosso olhar. E o outro livro que eu trouxe, ele é um livro apenas ilustrado, ele se chama Zoom,
Eu não sei pronunciar o nome do autor. Eu não consigo nem enxergar. Depois nós colocaremos na legenda, tá bom? Porque ele não é um autor brasileiro. É um livro apenas de ilustrações, onde cada página permite para a gente uma primeira hipótese do que se trata essa imagem. Tá. E conforme a gente vai avançando nas páginas, a gente vai tendo um zoom out da imagem anterior. Então dá para traçar toda uma narrativa aqui com a leitura do livro. Existe animação do livro disponível também no YouTube para a gente assistir, mas eu gosto muito do livro de papel, manusear, sentir o cheirinho do livro, tudo isso. E é um livro para todas as idades, né? Então, acho que isso também é muito bacana, a gente pensar na diversidade aí de públicos que podem alcançar os materiais. Muito legal. São esses. Eu vou indicar um podcast, PQU Podcast, o Luiz Alberto Retten, Vinícius Guapo, são os dois idealizadores que mantiveram esse projeto, tem 240 episódios, eu acho que já tem várias edições, e agora, há algum tempo, tem colaboradores que são meus amigos de residência. Ah, que legal. Maria Clara Faleiros e o Thiago Apolinário, e o episódio 238 fala sobre armadilhas na prática clínica. Bom, hein? Então, aí, apesar de ter um pouco do enfoque de um atendimento psiquiátrico, ele fala das coisas assim, quando você ganha presente, você pode fazer negócio com o cliente, coisas que a gente vai passar em algum momento na vida, ou vai passar, ou supervisionando vai perguntar pra gente. Tem outros episódios maravilhosos lá também, de entrevista clínica, de como você fica na relação terapêutica, na relação psiquiátrica. Os 238 dá para maratonar e ter material ali para tempo longínquo, mas esse episódio 283, em especial da Maria Clara, tá muito, muito, muito interessante e esbarra muito no que a gente falou, assim, de coisas que a gente tem que ter de repertório. Eles pegam algumas pérolas que acontecem, ela conta lá um caso fictício e destrincha isso. Legal. Bom, essas foram a minha, ela mistura um pouco com uma teoria e um pouquinho com coisa, são pessoas experientes que estão fazendo esse podcast. Lilian, você tem uma indicação mais teórica para o nosso episódio? Você quer deixar alguma? Eu acho que para a questão da discriminação, né, do conceito e tal, tem um livro do pessoal da PUC, das moças da PUC, a Teia, que já não está mais entre nós, a Anderi, a Joia, e tem qual que é a outra? A Miqueleto. A Miqueleto, que é Controle de Estímulos e Comportamento Operante, uma introdução. É um livrinho pequenininho, não sei se acha edição dele, talvez algumas pessoas tenham, o meu é de 2002. Mas ele sintetiza bem essa questão dessa... Né, quando a gente fala de tríplice contingência, a própria teoria joga a gente para falar da relação resposta-consequência. Mas sempre tem o antecedente que marca aquela relação que vem depois, de alguma maneira. Então, eu acho que é um jeito legal de aprofundar um pouco, ainda dentro de um conceito mais básico de discriminação, mas acho que é uma boa dica. Muito bom. Então, hoje, começamos mais uma parte nessa segunda temporada, falando sobre o repertório terapeuta. Hoje a gente não estava tão preocupado que fizesse identificação, que alguém se identificasse, atrapalhasse, mas a gente tem esse cuidado, que aqui a gente não está cuidando diretamente de ninguém. Agradecer a Lilian. Eu que agradeço. Esse momento importante aqui pra gente. A gente vai ter todos os cortes desse episódio, dos outros disponíveis no YouTube, o episódio completo e os cortes também no Spotify. Ao longo dos próximos tempos, as indicações vão estar separadas também no Instagram. Então, tem um vasto material aí para vocês aproveitarem. Vem manejar com a gente. Um abraço. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lilian. Adorei, gente. Que presente isso, né? Não um convite, mas tudo isso que vocês estão fazendo para acrescentar, né, pra gente.
A gente sabe que é difícil sair da rotina e se enfiar num projeto que tem tanto detalhe, que tem custo e tal. Fiquei feliz, viu? Pelo convite e por vocês terem tomado essa iniciativa, muito legal. Muito obrigada. Marília, excelente também, né? Obrigada, Lucas, mais uma. Mais A gente sempre comemora aí fim de episódio, é muito gostoso.